problema na vida que Deus não possa solver. Não há montanha tão grande que Ele não possa mover. Tem tempestade tão grande que Ele não venha acalmar. Olá, o estudo de hoje é o dom de profecia. Como é importante conhecer as profecias. Eu estou muito feliz com a tua presença. Cada dia que passa, você está conhecendo mais e mais a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu estou procurando apresentar a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que com esses estudos, você está se preparando para a vida eterna, e será maravilhoso quando o Senhor Jesus voltar a essa terra, você olhar para cima e falar: este é o nosso Deus, a quem nós esperávamos. Será um dia de grande alegria para todos nós, ver Jesus voltando nas nuvens dos céus, e todos preparados, em harmonia com a sua santa lei, em harmonia com os seus mandamentos, guardando o santo sábado. E será um privilégio muito grande. Já imaginaram que alegria guardar o primeiro sábado ali na presença, junto com o Senhor Jesus? Será um dia maravilhoso. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe os teus familiares, que você possa convidar outras pessoas também para participarem conosco destas palestras, que vocês possam também tomar uma decisão de conhecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É maravilhoso estar ali na igreja, ouvindo belos sermões, boa música, estar em comunhão com Deus, em comunhão com os nossos irmãos. É muito bom andar na presença de Deus. Na presença de Deus há alegria, há plenitude de alegria, há um gozo completo. Que você possa sentir no coração esse desejo de conhecer mais a Deus, andar nos seus caminhos, ser um verdadeiro cristão e viver de acordo com a sua palavra. Você terá uma vida muito feliz aqui na terra, estará também se preparando para a vida eterna. Antes do pecado, Deus falava com o homem face a face. Após o pecado, Deus passou a falar através do dom de profecia. Antes do pecado, Deus falava com Adão e Eva face a face, rosto a rosto. Que privilégio! Cada tarde Deus
ele estava ali no jardim do Éden, conversando face a face com seus filhos, momentos felizes, agradáveis, maravilhosos, mas nós vamos ver o que causou esta separação. A Bíblia foi escrita por meio de profetas. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita pelos profetas. Cerca de 40 homens nasceram em épocas diferentes, lugares diferentes, no entanto, eles não se contradizem, porque todos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi produzida por vontade humana. Entretanto, homens santos de Deus falaram inspirados, movidos pelo Espírito Santo. Por isso a Bíblia Sagrada, ela é perfeita, é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, e vale a pena estudar a Bíblia Sagrada a cada dia, procurar andar em comunhão com Deus, através do estudo da sua santa palavra, e também através da nossa comunhão, da nossa oração, da nossa frequência na igreja. A Bíblia não é invenção humana, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Então, todas as escrituras, elas foram inspiradas pelo Espírito Santo, inspirada por Deus. Deus se revela por visões e sonhos. Então disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Números capítulo 12, versículo 6. Então Deus, ele se comunicava com os profetas através de sonhos e visões. O profeta estava ali e de repente ele tinha uma visão, ou à noite ele tinha um sonho, e o Espírito Santo, inspirando, iluminando, dirigindo, dava àquele profeta sabedoria, habilidade para escrever tudo aquilo que ele viu através do sonho e das visões, tendo então a orientação de Deus, para que tudo fosse feito de acordo com a vontade do Criador. O Espírito Santo é quem escolhe seus profetas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então é o Espírito Santo que distribui os dons. Alguns receberam o dom, o privilégio de ser um profeta, outros receberam o dom de ser apóstolos, outros receberam o dom de serem evangelistas, enfim, outros receberam o dom de serem mestres, e assim uma variedade de dons. E Deus concedeu a todos nós algum dom. Você que está me ouvindo, você tem um dom. Caiba você pensar, descobrir, desenvolver este dom que Deus lhe deu. Quem sabe você está me ouvindo pregar, e um dia você estará aqui também, gravando um DVD na igreja, pregando o Evangelho, quem sabe cantando, louvando a Deus. Eu tenho certeza que você é uma pessoa talentosa, você é uma pessoa que tem os dons de Deus na sua vida. Procure utilizar esses dons para o crescimento do Evangelho e para a glória de Deus. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 13. Então, os dons, eles foram distribuídos, e que eles possam ser utilizados para ser uma bênção na obra de Deus e também na vida dos nossos semelhantes. Por meio dos dons espirituais, Deus busca advertir e moldar o caráter do seu povo.
Então, através dos dons espirituais, Deus procura moldar o caráter do seu povo. Hoje você está aí assentado, me ouvindo pregar, eu estou aqui. Embora a gente não tenha lá muitos dons assim, mas nós estamos aqui. Deus completa as nossas debilidades e nos dá forças, e eu peço a Ele que possa abrir o teu entendimento, a despeito de minhas fraquezas, a despeito da minha pequenez, que o Espírito Santo possa me ajudar e te ajudar a compreender, a entender a sua santa palavra que está sendo pregada, e que um dia nós possamos estar nos céus com Jesus, mas que Deus possa nos abençoar e nos ajudar, para que nós possamos a cada dia aperfeiçoar os nossos dons, pela atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, para que possamos ser uma bênção a Deus e uma bênção também aos nossos semelhantes. O profeta comunica as palavras de Deus: filho do homem, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás. Da minha parte. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Então, nós vamos ouvir da boca de Deus, como a voz de Deus, o Espírito Santo falando na nossa mente: filho, este é o caminho, andai nele. Deus falando na tua mente, no teu coração, através da tua palavra. Eu estou aqui apresentando vários temas, e você está aprendendo a cada dia, você está assimilando a palavra de Deus, e oxalá você possa colocar em prática na sua vida. A Bíblia fala que aquele que ouve a palavra de Deus e não as pratica, é comparado a um homem insensato, um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a areia. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica, é comparado a um homem prudente, que ele edificou a sua casa sobre a rocha. O insensato edificou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva e a casa caiu, derrubou tudo. Mas o homem prudente, ele construiu a sua casa sobre a rocha, que é Jesus. Que você possa construir a sua casa na rocha, que é Cristo, e obedecer a sua palavra, ouvir a voz de Deus e praticar cada ensinamento, cada estudo que você está recebendo, quer seja sobre a alimentação, sobre a santa lei de Deus, sobre o sábado, orar e pedir: Senhor, me ajude a fazer a tua vontade, me ajude a colocar em prática na minha vida esta mensagem que eu ouvi nesta noite, e Deus vai abençoar a sua vida. Pessoas costumam desprezar os mensageiros de Deus. O Senhor Deus de seus pais falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor e não houve remédio algum. Segunda Crônicas, capítulo 36, versículo 15 e 16. Imagine, Deus enviava os mensageiros, Deus enviava os pregadores, porque se compadecera do seu povo. Porém, eles zombavam, eles mofavam, eles criticavam, eles desprezavam os mensageiros de Deus, e isso trouxe, uma tristeza muito grande para Deus, porque Deus tentando salvar o povo, e o povo ridicularizando os pregadores do Evangelho, aqueles que anunciavam boas novas. Oxalá que estas mensagens, que você possa valorizar os pregadores do Evangelho e apoiá-los no seu ministério, quer seja leigo, quer seja os pastores, que você possa orar por todos aqueles que pregam a palavra de Deus. Cada geração aceitava os profetas no passado, mas não os que viviam em seus dias. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes.
eis que a vossa casa vos ficará deserta. São Mateus capítulo 23, versículo 37 e 38. Jerusalém, 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 que mata os profetas. Quantas vezes Deus tentou ali cuidar daquele povo, como a galinha ela cuida dos seus pintinhos, porém eles rejeitavam, eles maltratavam os profetas de Deus. É muito triste quando nós vemos os seres humanos agindo dessa forma. As pessoas se prontificam em fazer o trabalho de Deus, a pregar o Evangelho, a falar do amor de Deus, e muitos escarnecedores, pessoas que embrutecidas, pessoas que não conhecem o amor de Deus, e pessoas que estão sendo influenciadas até pelos espíritos maus, começam então a zombar da palavra de Deus e começam a desprezar os pregadores do Evangelho. Mas graças ao bom Deus que você está aqui ouvindo a palavra do Senhor. Após a ascensão de Jesus, ainda existiam profetas. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, Atos capítulo 11, versículo 27. Deus usou várias profetisas, mesmo após a ascensão de Jesus. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Atos capítulo 21, versículo 9 e 10. Vocês observam que mesmo Deus, Ele usou mulheres como profetisa. Nós vemos aqui essas jovens profetizando, esse dom maravilhoso Deus concedeu, não somente aos homens, mas concedeu também este privilégio às mulheres, e estas jovens ali profetizando e também pregando a palavra de Deus. O dom de profecia na igreja remanescente de Deus. Nós vamos ver o dom de profecia na igreja remanescente de Deus. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Fala porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Portanto, a igreja remanescente tem o dom da profecia. O dom de profecia deve ser esperado nos fins dos tempos. Portanto, Joel mesmo fala que nos últimos dias os vossos filhos profetizarão, os velhos terão sonhos e visões. Portanto, o dom de profecia é o dom também esperado na igreja remanescente, e vale a pena nós nos prepararmos, porque muitos, quem sabe dos filhos, poderão ter este privilégio de ser usados por Deus para receber este dom. Por ocasião da chuva serôdia, muitos receberão e terão o privilégio de estar desenvolvendo este dom maravilhoso de profetizar e pregar o Evangelho. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 a 21. Não apagueis o Espírito. É importante, então, nós procurarmos a cada dia ter o Espírito Santo na nossa mente, nos orientando, nos purificando, nos mostrando o caminho, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Provas de um verdadeiro profeta. É interessantíssimo esse estudo aqui. Provas espirituais. Fala de acordo com a palavra de Deus. Isaías capítulo 8, verso 20. Suas advertências se cumprem. Jeremias capítulo 28, versículo 9. Mostra a verdade de Deus às pessoas. Deuteronômio capítulo 13, versículo de 1 a 4. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21.
estimula a obediência aos 10 mandamentos, segundo a Crônicas, capítulo 24, versículo 19 e 20, Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Sua obra sempre dá bons frutos, Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20. Confessa que Cristo virá em carne, 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3. Prepara o povo para se encontrar com o Senhor. Provas espirituais. Nós acabamos de mostrar os textos da Bíblia, onde mostra que o verdadeiro profeta, ele procede desta maneira. Portanto, nós precisamos examinar. Tem muitos por aí dizendo, olha, eu sou profeta, isto, mas nós precisamos examinar de acordo com a palavra de Deus, se esse profeta, ele é verdadeiro ou se ele é falso, se ele está profetizando em nome de Deus ou se ele está enganando. Então, o profeta, ele precisa estar em conformidade, de acordo com a palavra de Deus. É importante que você observe isso também, para que você possa aprender, porque nesses últimos dias, quando for derramada ali a chuva serôdia, nós precisamos estar atentos para discernir, para ver realmente aqueles que são do Senhor e que estão fazendo verdadeiramente o trabalho de Deus. Vamos ver outros textos. Provas físicas. Perde todas as forças naturais. Daniel capítulo 10, versículo 8, 16 e 17. Recebe força sobrenatural. Daniel capítulo 10, versículo 18 e 19. Mantém os olhos abertos. Números capítulo 24, versículo 3. Não respira. Daniel capítulo 10, versículo 17. Fala sem respirar. Daniel capítulo 10, versículo 17 e 20. Língua controlada pelo Senhor. Segundo Samuel capítulo 23, versículo 2. Não tem consciência daquilo que o cerca. Segunda Coríntios capítulo 12, versículo 2 e 4. Portanto, nós temos agora também essas provas físicas. A palavra de Deus é maravilhosa. Nós estamos tendo esse estudo, eu estou usando a Bíblia Sagrada, a Santa Bíblia. Eu estou mostrando todos esses textos na Bíblia Sagrada, para que vocês possam entender que o que eu estou pregando, nós temos base na Bíblia Sagrada. Portanto, é importantíssimo você depois pegar todos esses textos e ler cada texto desse que está sendo mencionado, para que você possa ter um grande conhecimento deste assunto, você possa pregar. Eu gostaria de ter tempo para explicar cada texto deste, explicar cada versículo deste, mas imagine, um estudo como este, se eu fosse apresentar detalhadamente tudo que fala sobre este assunto, cada texto, cada explicação, você teria que ficar aí horas e horas e horas assentado. Portanto, o tempo não permite. Eu estou apresentando a palavra de Deus, mostrando estas referências para que todos possam acreditar na palavra de Deus, que todos possam acreditar nos dons que Deus tem colocado, que ninguém venha ter nenhum tipo de dúvida, que não haja nenhum tipo de preconceito na mente de ninguém, mas se faz necessário estudar, compreender a santa palavra de Deus. Portanto, faça como os bereanos, quando os apóstolos pregavam, eles então abriam a palavra de Deus, e eles iriam verificar se de fato aquelas coisas que eles estavam pregando era de fato assim ou não. E eles foram considerados os mais nobres pelo fato de pesquisarem, de buscarem orientação, conhecimento, pelo fato deles se aprofundarem na palavra de Deus. Portanto, pegue todos esses textos que eu tenho mencionado. Aliás, você deveria fazer isso mesmo. Por quê?
porque muitos textos que eu tenho pregado, às vezes é apresentado no slides de uma maneira resumida. Se você ler na Bíblia Sagrada, você verá que o texto será completo, você vai ler todo o versículo, todo o texto, e aí você vai compreender plenamente. E uma outra coisa, muitas vezes, eu até peço que me perdoem, porque às vezes falta alguma palavrinha aqui, um S ali, um R ali. Por quê? Eu fico aproximadamente de 4 a 5 horas pregando diante dessas câmeras, porque eu não tenho condições de gravar um tema por dia. Então eu sou obrigado a gravar. Hoje, por exemplo, estou gravando 6 temas, e chega um momento que às vezes a gente acaba tendo dificuldade, tropeçando aqui, acolá em uma ou outra palavra, mas não leve em consideração a isto. Procure assimilar, aprender tudo aquilo que está sendo transmitido, porque dentro do meu íntimo estou fazendo isso com todo amor, com todo carinho, para que você possa compreender, entender a palavra de Deus e se preparar para a volta de Jesus. Este é o meu objetivo principal. Portanto, não fique aí reparando lá as falhas aqui e acolá, porque isto é comum na vida de um ser humano. Mas olhe a beleza da palavra de Deus e se prepare, porque Jesus em breve voltará. É muito importante procurarmos estudar a palavra de Deus. A igreja adventista do sétimo dia é uma igreja que ela é conhecida no mundo pelo conhecimento da palavra de Deus. Já tivemos muitos campeonatos mundial de conhecimento da Bíblia, e para a honra e glória do nome de Deus, membros de nossa igreja, Chico Bíblia, a irmã Yolanda, a irmã Mariazinha, eles tiveram o privilégio de ganhar esses campeonatos, porque a igreja adventista, ela procura se aprofundar muito nos conhecimentos da palavra de Deus. Nós temos na igreja dezenas e dezenas de livros maravilhosos, que você poderia ter esses livros, que você poderia ter em suas mãos, ler, compreender, tratando de diversos assuntos. E eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para lhe convidar, para fazer uma visita na igreja adventista, conhecer a doutrina, conhecer a palavra de Deus, tomar posse da mensagem do Senhor, estudar a Bíblia Sagrada, aprender tantas coisas maravilhosas que a Bíblia Sagrada apresenta. E você verá que será uma bênção na tua vida. Paulo diz: examinai tudo e retei o bem. E é muito bom. Hoje em dia existem tantos preconceitos por aí, e nós queremos que você venha, conheça a palavra de Deus, conheça os ensinamentos e receba a literatura da nossa igreja, para que você possa compreender, para que esses ensinos o ajude a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que a sua vida será uma vida abençoada. Você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Portanto, fica aqui o convite: venha e receba essas orientações, essas instruções, e Deus vai abençoar muito, muito a sua vida. Eu quero agora falar algo muito importante. Deus, ele se comunicava ali com os profetas, através de sonhos e visões. Nós vemos ali João, um homem de Deus. Este homem pregou o Evangelho, grande pregador do Evangelho. E este homem, discípulo ali amoroso, no final da sua vida, ele foi colocado na ilha de Patmos, e ele estava ali naquela ilha. Será que ele ficou ali abandonado? Não, Deus estava com ele, e João estava ali naquela ilha, e Deus então, naquele local ali isolado, naquela ilha,
João, esse servo de Deus, ele teve o privilégio de receber as visões e escrever o livro do Apocalipse, esse livro maravilhoso. Você deveria procurar conhecer este livro, você deveria conhecer a mensagem do livro do Apocalipse. Você vai ver que bênção será na sua vida. Muitos que não conhecem, pensam que é só destruição, nada disso. O Apocalipse é revelação, é um livro que tem mensagem de amor, uma mensagem maravilhosa, que vai fazer muito bem na sua vida, eu tenho certeza. E se você conhecer a Igreja Adventista, você terá o privilégio também de conhecer ali o livro do Apocalipse. Tantas coisas lindas, maravilhosas estão ali escritas neste livro, que mostra Jesus, que mostra tantas coisas maravilhosas. Temos ali todas as orientações do que sucederá, do que acontecerá no final, e assim será uma bênção muito grande na tua vida e na vida dos teus familiares também. Eu quero agora terminar, eu quero contar uma experiência da proteção e do poder de Deus. Quando nós andamos com Deus, quando nós pedimos a proteção de Deus, Ele está sempre pronto para nos ajudar. Eu tenho um amigo por nome Custódio. Custódio, ele era fotógrafo e ele estava trabalhando, ele comprou uma Brasília, 7.000 quilômetros, Brasília novinha, na época que tinha saído a Brasília, ele estava novinha. Ele estava ali, de repente os ladrões chegaram e anunciaram o assalto. Eles colocaram este meu amigo deitado ali na parte de trás do carro. E agora eles foram andando aí pela cidade, correndo muito, e toda hora dizia que iria matá-lo. Custódio, um servo de Deus, um homem consagrado, dedicado a Deus, um homem temente a Deus. E os ladrões diziam que ele seria morto, que ia matá-lo. E ele dizia: não, por favor, não faça isso, eu sou casado, eu tenho 3 filhos, eu tenho minha esposa, eu preciso cuidar da minha família. Mas eles insistiam, diziam que ia matá-lo. E naquele momento, Custódio, ele tentou se levantar. E quando ele se levantou, o ladrão deu uma coronhada na cabeça dele e ele caiu ali na parte de trás do carro, e ele fingiu que estava desmaiado. E eles começaram a chamá-lo, chamando ele pelo nome de Júlio. O nome dele é Custódio, mas estavam chamando ele de Júlio. Júlio. E ele permanecia ali deitado. E naquele momento ele fez uma oração a Deus. Ele disse: ó Deus, eu estou aqui nas mãos desses salteadores. Tu sabes, Senhor, que eu tenho a minha esposa e os meus filhos. Tu sabes o quanto eu amo a minha família. E eu preciso muito do Senhor. Pai, por favor, me ajude neste momento. Eu não quero morrer, que eu preciso cuidar da minha família. E quando ele terminou de fazer a oração, a sua oração subiu até o trono de Deus. E naquele momento que ele fechou a boca, acabou de orar, o carro parou. Os ladrões tentaram engatar a marcha, mas o câmbio estava mole. E eles disseram: olha, nós não conseguimos engatar a primeira no carro. E eles perceberam que a suspensão do carro também estava quebrada, um carro novo, 7.000 quilômetros. E os ladrões saíram ali do carro, e eles logo assaltaram outro carro ali, e o Custódio ficou deitado ali na parte de trás ali daquele carro. E de repente as pessoas chegaram até ali e eles disseram: olha, ele está morto. Eu dizia: olha, deve ser o dono do carro. E vamos chamar a polícia. E quando disseram chamar a polícia, ele ficou um pouco mais feliz. Falou: olha, realmente os ladrões foram embora. E ele se levantou e ele saiu e ele chegou na frente de todo mundo, levantou as mãos, falou assim: pessoal, eu estou salvo aqui com vida, porque Deus ouviu a minha oração. Prezado amigo, Deus quer ouvir também a sua oração. O maior sonho da minha vida, o maior desejo da minha vida sempre foi gravar essa série de DVDs, para levar esta mensagem a todo mundo. Como eu gostaria que essas coleções, o maior sonho da minha vida,
seria que todas essas coleções aqui estivessem em cada lar aqui na terra, como todas as casas. Eu sei que eu sou simples, eu sou humilde, mas não é por mim, é pela mensagem que eu estou pregando. Toda a minha simplicidade, eu gostaria que esta mensagem estivesse em cada lar, porque eu tenho certeza absoluta que o Espírito de Deus irá transformar a vida de milhares e milhares de pessoas através dessas pregações e das músicas que o Robson está cantando em cada sermão. Que Deus te abençoe, abençoe os seus familiares e até o nosso próximo encontro. Que Deus seja louvado pela tua vida. Amém. O túmulo está vazio. Maria logo percebeu aquele que ali dormia, do sono eterno reviveu. Um anjo poderoso seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou, e ao terceiro dia a promessa se cumpriu, e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou, foi saudado como rei, aclamado como herói, pois na guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu pai e do coro angelical, com a festa preparada, ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar, ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se decidir, falta você não resistir a tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada, só falta você.